Em um evento do PL no Rio Grande do Sul, Jair Bolsonaro disse que, caso continue elegível, cogita se candidatar a vereador pelo Rio de Janeiro em 2024 e para presidente em 2026. Vamos ver. Lógico que eu não quero perder meus direitos políticos. Até falei outro dia, né? Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual o problema? Não há demérito nenhum. Até vou me sentir jovem. Que geralmente, né, a vereança é para garotada, para o mais jovem. É o primeiro degrau da política. 2026, se estiver vivo até lá, e também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai, disputa novamente a presidência. E só como curiosidade, o presidente do TSE em 2026 será Cássio Nunes, que eu indiquei. O vice-presidente do TSE em 26 será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu indiquei. As coisas mudam. Será que a preocupação com essa mudança antecipa essa vontade de... Olha, ele se reuniu com embaixadores. Bem, vamos conversar, analisar um pouco essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje no Rio Grande do Sul. Eu vou começar com a nossa colega que está lá em Brasília, Tainá Falcão. Tainá, muito boa noite. Como é que você avalia, Tainá, essa fala do ex-presidente um dia após, né, digamos assim, aliás, foi ontem, anteontem, que começou ontem o julgamento e foi suspenso, vai ser retomado semana que vem. Como é que você avalia essa fala do ex-presidente um dia após? Leandro, boa noite para você e para todos os meus colegas de bancada aqui no Arena. Eu avalio como uma estratégia natural do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente que estava sendo aconselhado a ficar mais em silêncio, mais quieto diante dessa iminência da inelegibilidade do julgamento, né, que ainda vai prosperar na próxima semana, decidiu vir a público, mudou um pouco a rota e voltou a falar e falar bastante, né? Ele ali está falando para o seu público, fala sobre eleições, afinal de contas, o julgamento trata disso, da possibilidade dele ficar fora da vida política por um longo período. A gente tratou disso na entrevista dele aqui na CNN e ele, é claro, na entrevista mesmo disse, não vou comprar um discurso de derrotado. E os aliados dele também. Quando a gente fala com o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que haja, ainda que a gente sinta, né, que os aliados precificam a inelegibilidade, acreditem que o caminho deve ser esse, aí são as razões diversas expostas por eles, os argumentos, né, muitos dizendo que é um julgamento político, enfim, são várias as justificativas que dão para essa possibilidade. Mas o que Bolsonaro está fazendo é seguindo essa cartilha, né, falando do TSE, já indicando qual deve ser o posicionamento dele caso a inelegibilidade se confirme, que é um posicionamento de se vitimizar diante do resultado e, claro, também não antecipando uma derrota, né? Quando questionamos para ele quem seria seu substituto natural, ele não quis. Ele mesmo se colocou como a pessoa que ainda é o nome da direita no Brasil. Então, o que ele está fazendo é isso, evitando esse comportamento de derrotado, tentando jogar para a plateia e fazer com que os seus aliados estejam alinhados com ele no discurso também. Janaína Pascoal, prazer novamente aqui no programa. Obrigada, cumprimento a todos. Tem muito tempo ainda daqui para 2026, né? Ou seja, muita água vai rolar daqui para lá. Como é que você avalia essa fala do ex-presidente? Olha, eu não descarto, caso ele mantenha a sua elegibilidade ou consiga reverter, né, uma decisão de inelegibilidade, que ele se candidate a vereador, viu? Eu sei que pode parecer retórica, mas o ex-presidente Bolsonaro, ele tem assim, ele preza muito os mandatos. Eu digo isso por conhecimento de causa. Em 2018, quando eu não queria concorrer, ele me telefonou e disse: concorra porque é importante estar num mandato. Era um outro momento, mas assim, foi uma das pessoas que me incentivou a concorrer em 18. Então, ele tem essa mentalidade.
Basta ver como ele orientou os filhos, ele entende que é uma proteção jurídica. Então, eu não descarto que o presidente concorra a vereador, seja para estar no mandato, seja até para justificar essa luta por sua elegibilidade, seja para fazer uma bancada grande na Câmara, no Rio de Janeiro, eu não descarto. Interessante, Janaína, porque pelo menos a maioria dos políticos em Brasília, quando consegue chegar a um cargo alto, não necessariamente a presidente da República, mas nunca se candidata a um cargo menor, né? Olha, eu acredito de verdade nisso que ele falou. E acredito também que ele está arrependido de não ter saído a senador. Eu disse para ele na época, saia senador. E aí... infelizmente, ele decidiu insistir na presidência, deixou de apoiar um candidato. Se o presidente tivesse concorrido ao Senado, ele seria hoje senador e, por exemplo, Tarcísio seria presidente. Eu não tenho dúvida disso. E ele já demonstrou reconhecer esse fato. Então, eu não vejo assim que ele tem essa vaidade, não, fui presidente, agora não vou tentar mais nada. Eu acredito nessa fala dele, é possível sim. Muito embora ele esteja ali falando para a sua plateia, para o seu público, né, é importante aconselhá-lo, eu aconselho aqui, aproveitando esse espaço, a evitar esse tipo de comentário que os ministros que ele indicou serão presidente e vice-presidente do TSE, né, num momento futuro, como comentário inadequado que o presidente do PL fez também com relação ao ministro Nunes, agora neste julgamento. Porque esse tipo de comentário, muito embora seja retórico ali para a torcida, né, e nós compreendemos isso no campo da política, porque a política, ela admite a retórica, são comentários muito ruins para o campo jurídico. Não é impossível que um magistrado, para mostrar sua independência, fique numa situação dessa, obrigado até a ter um comportamento mais duro. Compreende? Então, não é aconselhável, né? Se ninguém aconselha o presidente, eu faço isso aqui. Não tenho mais oportunidade de conversar com ele, nós realmente nos afastamos por uma série de questões, mas falo aqui publicamente, não é um comportamento adequado, não é aconselhável e pode ter o efeito inverso. Pode acontecer de amanhã, se eventualmente ele estiver com seus direitos, um desses ministros tenha que ter uma decisão contra ele para mostrar a independência. Isso é ruim. Sila, obrigado pela presença novamente aqui. Você concorda? Qual a sua avaliação? Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Olha, eu entendo que política é perspectiva, né? Então, um político que não vai sair candidato, que não tem uma perspectiva de poder, ele vai sendo abandonado pelos seus pares e pelos eleitores. Então, eu vejo o discurso do ex-presidente muito nesse sentido. Ele está às vésperas de se tornar ali inelegível e ele está dizendo que sim, vai continuar sendo candidato até para que as pessoas possam torcer para ele. Agora, eu queria chamar a atenção para um dado de pesquisa que a gente fez pelo Zeitgeist Public Affairs, que é uma junção ali do Locomotiva e do IDEA, em que a gente via ali que 75% dos eleitores do Lula, dos eleitores que votaram em Lula na última eleição, consideram que Bolsonaro sim é culpado e deve se tornar inelegível. Apenas 29% dos eleitores que não votaram em nenhum nem outro acham isso. Agora, apenas 7% dos eleitores de Bolsonaro consideram ele culpado. Então, ele está falando para essas pessoas, né? Isso eu concordo plenamente, não há a menor dúvida de que ele está falando ali para os seus eleitores, para a sua bolha, para os que torcem por ele. Vitor Irajá, obrigado pela presença também no CNN Arena. Sua avaliação é essa? Pode discordar, não tem problema. Posso discordar. Vou começar, na verdade, concordando com a Janaína, que acho esquisita, né? A primeira manifestação que eu acho estranha da fala do presidente é exatamente ele elencar os dois ministros que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal como presidente e vice-presidente do TSE em 2026. O que parece, de fato, ele confia que, exatamente por ter indicado os ministros, esses ministros devam algum tipo de, fazer algum tipo de deferência ao presidente, ao ex-presidente. Em paralelo, eu achei muito esquisito também ele admitir que seria candidato a vereador, né, um cargo pequeno. Por que não
exatamente para se manter nos holofotes, se essa for a intenção do presidente, se manter no debate público, concorrer, por exemplo, a prefeito do Rio de Janeiro, né, dado que ele tem base, ele tem ainda penetração perante parte do eleitorado, e acho que eu recebo com estranhamento essa fala de que eu poderia ser candidato a vereador. Porque... Posso falar sobre isso? Por favor. Posso? É porque é o seguinte, se ele sai a prefeito, é muito ruim politicamente e em termos de compromisso com o eleitorado, ele abandonar um mandato de prefeito, que é um mandato executivo, para concorrer à presidência na eleição seguinte ou para concorrer ao Senado, que é uma possibilidade bem real para ele. Se ele sai a vereador, além de ele participar do pleito, de ele ter ali aquela proximidade, ele faz uma bancada grande. Mas num cargo pequeno, né, num posto pequeno como de um vereador, um homem que já foi presidente da República, isso não pode depor exatamente contra ele, Janaína? Até perante a eleição de 2026, por exemplo? Talvez pela mentalidade preponderante, sim, mas não pela cabeça dele. Eu realmente acredito que ele disse aquilo com honestidade. Você pode participar do debate público de outras formas. Foi o que eu falei. Geralmente, os políticos, a maioria que chega a um cargo mais alto, sempre tenta para um outro cargo similar. Né? Às vezes tem um caminho para outra coisa, mas de presidente para vereador acho que eu nunca vi. Mas em relação ao ex-presidente, ele, às vezes, ele tem uma estratégia lá que depois que as pessoas passam a entender, talvez seja até um recado também, né? Pode ser, né? Veja, se ele fizer uma bancada gigantesca na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade importante, significativa. Mas ele não precisa ser candidato a vereador para isso, Janaína. Ele pode fazer isso como articulador político, de uma forma externa. Mas é que ele puxa, né? A votação dele, ele puxa, entendeu? Mas ele tem o Carlos Bolsonaro, por exemplo, que já é vereador no Rio de Janeiro, né? Acho que projetando-se a imagem do Jair no Carlos, acho que ele poderia ser um articulador externo em relação à candidatura municipal no Rio de Janeiro, se não quiser, obviamente, entrar para disputar o executivo carioca. Talvez até, escolhendo como vereador, ele teria até mais entrada com prefeitos, né? Em relação ao Rio de Janeiro. Poderia ser algo que... Mas eu concordo com os dois, mas eu entendo a sua linha de pensamento porque causa estranheza quando um político tenta falar um cargo que é inferior, mais abaixo, não menosprezando de forma alguma, mas quando chega a senador, quer sempre tentar senador um pouquinho a mais, né? Claro. Eu acredito que ele vai querer disputar, até para justificar a manutenção dos seus direitos políticos. Né? Também é um argumento de convencimento do TSE. Olha, se vocês estão com medo, né, que eu me aventure a candidatura à presidência em 26, não, eu estou pensando mais próximo, eu quero ser vereador. Então também é um argumento de convencimento. Né? Me parece muito mais retórica do que um plano. Bom, vamos aguardar.